A paz do Senhor, povo de Deus. Que alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje, nesta noite, para celebrarmos e adorarmos o nome do Senhor, nosso Deus. Como já nos foi apresentado, eu sou o Márcio Quinta, estamos em missão lá no Brasil. Viemos aqui em uma missão também, há alguns dias, e fomos muito bem recebidos pelo nosso pai, reverendo pastor Ismael Pinheiro Sebastião, a quem eu rendo graças pela vida dele, pelo seu ministério e por tudo que ele tem feito por este povo, por esta nação. Aleluia! Vocês podem me ajudar a celebrar a vida do nosso pai, em nome de Jesus? Glória a Deus! Quero também externar meus agradecimentos a todos os ministros, cooperadores, líderes da casa que estão neste momento também nos honrando, e a todo o povo de forma geral que hoje está aqui para celebrarmos e adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Eu sou casado, a minha esposa não pode vir nessa viagem comigo, mas ela está nos acompanhando online nesse momento e também manda saudações para a igreja. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Se você está com a sua Bíblia, peço que você abra ela no livro de Samuel, Primeiras de Samuel, capítulo 3, versos 1. Primeiras de Samuel, capítulo 3, versos 1. Glória a Deus. Enquanto você acha a Bíblia, meu coração se alegra no Senhor, por termos retornado a casa depois de alguns longos 8 anos. Vimos a CAP desde lá da Rua 24, CAP Gênesis. Depois viemos aqui no primeiro templo, mais lá na frente. Quando eu fui para o Brasil em 2016, não deixamos ainda esta casa aqui, mas Deus também continua fazendo proezas e sinais, e meu coração se alegra por ver a obra do Senhor crescendo e avançando e rompendo em todas as áreas e esferas. Amém? Glória a Deus. Se você achou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus no livro de Primeiras de Samuel, capítulo 3, versos 1 em diante. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão revelada ou manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: Eli, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez e se levantou e foi a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Toma o teu assento, celebrando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por estarmos aqui reunidos, adorando e louvando o teu nome. A tua palavra, Pai, diz que a sua palavra, ela é mais afiada do que a espada de 2 gumes, que penetra até o mais íntimo do coração do homem, divide juntas e medulas, e não há criatura que não seja manifesta diante dela. Pai, nesta noite eu peço que o Senhor fale a tua palavra de forma poderosa. Enquanto, Pai, haja a ministração da tua palavra, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, que os fracos sejam fortalecidos, que os caídos sejam levantados para a glória do teu santo nome. A tua palavra seja pregada com poder, autoridade e ousadia. Fale conosco, Pai, com a tua igreja, com o teu povo.
Nós oramos em Teu nome, porque nós cremos, por isso nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos sediados hoje no livro de 1 de Samuel, que é um livro histórico da Bíblia Sagrada, que nos traz algumas histórias muito conhecidas a respeito do reino de Deus. Samuel foi um profeta, Samuel foi um juiz e Samuel também foi um sacerdote. Samuel desempenhou um papel muito importante durante a sua caminhada, durante a sua jornada como servo de Deus. Samuel foi um dos precursores da implantação do rei Davi, que foi o rei segundo o coração de Deus. Samuel foi um homem de grande relevância, porque ele não apenas consagrou Davi, como ele também trouxe uma nova página, uma nova roupagem para a comunidade de Israel naquela altura. O livro de Samuel, assim como demais outros livros históricos, nos apresentam muitas lições das quais nós precisamos ler atentamente, precisamos ouvir e precisamos extrair algumas lições desse texto que nós acabamos de ler. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento você já ouviu falar de Samuel, em algum momento você já ouviu falar do profeta Samuel e alguma história relacionada ou correlacionada a ele. Neste livro de Samuel nós encontramos a própria história do profeta Samuel, mas não tem como nós falarmos de Samuel se nós não nos remetermos à sua origem. Não tem como nós falarmos de Samuel se nós não nos remetermos à sua história. E Samuel, ele não começa a sua jornada ou a sua história aqui simplesmente no capítulo 3 de 1 de Samuel. A sua história começa desde o ventre da sua mãe, chamada Ana. Ana era esposa de Penina. Assim como demais e outras pessoas na Bíblia, todos nós temos uma história. E para que nós possamos compreender a mensagem de hoje, eu preciso trazer um pouco da história de Samuel antes da sua chamada. Por que a história? Porque a história, ela nos dá inúmeras lições. A história, ela surge para que eu e você possamos entender de onde nós viemos. A história, ela surge para que eu e você possamos compreender as nossas origens. Mas não apenas isso. Além de você compreender a sua origem e de onde você vem, a história também surge para que você e eu não precisemos cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. A história surge para que eu e você não precisemos ter os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Eu aprendi ao longo dessa caminhada que existem duas formas de nós aprendermos: a forma mais fácil e a forma mais difícil. A forma fácil é você aprender com a história dos outros, é aprender com quem já passou, é aprender com quem já chegou lá onde você quer chegar, é aprender com quem já tem uma idade avançada com relação à sua, é aprender com quem já percorreu o caminho que você quer percorrer. Quando você entende essa história, você percebe que eu não preciso mais passar por lá. Eu posso encurtar a minha história porque eu tenho alguém que já passou lá. É por isso que existem conselhos, é por isso que existem direções, é por isso que existem orientações para a sua vida. Quando nós estamos sendo mentorados, guiados por alguém, nós não escolhemos apenas pela beleza, nós não escolhemos apenas por aquilo que ele tem, possui de bens materiais. Nós escolhemos pessoas que nos orientam, que nos aconselham, pessoas que têm uma trajetória, pessoas que têm algo que nós desejamos carregar, pessoas que têm testemunho ou pessoas que têm experiência para nos passar. Por isso é necessário que eu e você tenhamos cuidado com o tipo de relacionamento com os quais nós frequentamos, com os quais nós lidamos, porque existe uma premissa que diz que você é fruto das 5 pessoas com as quais você mais convive. E a minha pergunta é: quais são as 5 pessoas com quem mais você convive? Isso vai determinar a pessoa que você se torna. Então, a história surge para isso.
A história também surge para que nós possamos ter conhecimento necessário para andarmos nessa caminhada. Ora, então, Samuel não surgiu do nada. Samuel tem uma história. Samuel não se tornou profeta do nada. Samuel tem uma história. Samuel não se tornou sacerdote do nada. Samuel tem uma história. Samuel não se tornou juiz do nada. Samuel tem uma história. E a história que Samuel está a viver é uma história que surgiu desde o ventre da sua mãe. Ou seja, tem muita coisa que Samuel começou a viver a partir do capítulo 3 de 1 de Samuel, que não foi nem as suas orações, foram as orações da mãe de Samuel. Tem muita coisa que Samuel está vivendo na sua jornada que não foram nem sequer os seus propósitos, as suas campanhas ou quem sabe os seus sacrifícios. São sacrifícios, campanhas, propósitos que alguma pessoa da sua jornada, da sua linhagem fez a favor de Samuel. Eu posso pregar e dizer que tem muita coisa que você está a viver que é fruto da oração de alguém que fez lá atrás. Tem muita porta na sua vida que se abriu que é fruto de alguém lá atrás que fez por você. Tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que alguém orou por nós. Teve lá atrás uma mãe que intercedeu. Teve lá atrás um pai que intercedeu. Teve lá atrás um pastor que está intercedendo por você dia e noite. Lá atrás, homens e mulheres de Deus que intercedem por esta casa o tempo todo. Você é fruto não apenas das suas orações, você é fruto de orações de muitas pessoas que já passaram ao longo da sua jornada. Será que você pode bater no peito bem forte e dizer: eu sou fruto da oração de alguém? Aleluia. Eu sou fruto da oração de alguém. Aleluia. Ana, como falei da história, é mãe de Samuel. E Ana é esposa de Eucana. Eucana era esposo de Ana e Ana era rival de Penina. Você vai ver isso no capítulo 1 de 1 de Samuel. A Bíblia fala que Ana estava orando ao Senhor, buscava a Deus, porque ela e a sua rival eram esposas do mesmo marido. Naquela época era permitido a poligamia. Então Eucana tinha duas esposas. A Bíblia fala que Penina dava filhos, porém Ana não dava filhos, porque Deus havia cerrado a madre de Ana. Ora, existem algumas pessoas na Bíblia que nós vemos que se tornaram estéreis ou nasceram estéreis e Deus os curou e Deus os salvou. Mas existem algumas pessoas na Bíblia que a Bíblia é clara e específica em dizer que foi Deus quem cerrou a sua própria madre. Nós temos exemplos, por exemplo, como de Ana. A Ana não nasceu estéril, Deus cerrou a madre de Ana. Nós temos também exemplo de Sara. Sara também não nasceu estéril, o próprio Deus cerrou a madre de Sara. É interessante que eu aprendo com esta lição que Deus não apenas abre, Deus também fecha. Deus não apenas abre, Deus também fecha. Mas é interessante que quando Deus é quem fecha, nós ficamos descansados, porque aquele que tem poder para fechar também tem poder para abrir. É interessante nós estarmos em um lugar, em momentos na vida, que Deus é quem nos fecha. Porque se é Deus quem nos fecha, você pode ficar descansado, porque Ele que fechou é poderoso para abrir. Então tem muita coisa na minha e na sua vida, portas que estão ainda fechadas, negócios que estão ainda enterrados, visões que ainda não foram clarificadas, projetos que ainda não saíram da sua gaveta, que talvez é Deus quem está cerrando, mas está dizendo assim: eu é quem cerrei, mas ao seu tempo eu também abrirei, ao seu tempo eu também desbloquearei para que você possa avançar. Ana está clamando ao Senhor. A Bíblia fala que pelo menos durante algum tempo Ana vem orando ao Senhor por um filho. Afinal de contas, que mulher naquela altura não queria gerar? Porque as mulheres naquela altura, eles tinham pelo menos dois problemas. Primeiro, por serem mulheres, eram totalmente desprezadas na sociedade. Segundo, as mulheres que não geravam, eles eram ainda mais desprezadas. E não era apenas gerar qualquer pessoa, era gerar um homem. Porque um homem era tão valorizado que uma mulher que tinha um filho homem, ela tinha uma grande chance de dar continuidade à sua geração. Por isso é que Ana, nas suas orações, vai ser específica e dizer: Deus me dá um filho, e um filho homem, um filho varão. Ana então está orando ao Senhor. A Bíblia fala que Ana ora pelo menos 10 anos, e Deus não abre a madre de Ana. Ana ora pelo menos 15 anos, e Deus continua com a Ana, com a sua madre cerrada.
Ana ora pelo menos 20 anos e a sua madre continua cerrada. Alguns historiadores dizem que Ana ora pelo menos uns 25 anos por Deus, a Deus, pedindo um filho. E Deus continua com a madre de Ana cerrada. É interessante que Ana nos dá uma lição, que embora Deus não está a responder, ela continua em oração. Embora Deus não estava a abrir, ela continua em oração. Embora Deus não estava a responder, ela continua em oração. Na realidade não é que Deus não estava a responder, talvez Ana não estava entendendo a resposta de Deus. Porque eu aprendi que nenhuma oração feita diante de Deus fica sem resposta. Toda oração que nós fazemos diante de Deus, nós temos uma possível resposta. O grande problema é que nós vamos na oração já com uma resposta pré-definida. Nós vamos para a oração esperando receber um sim de Deus. Só que quando você vai orar diante de Deus, existem pelo menos 3 possíveis respostas. Deus tem um sim para as tuas orações, Deus tem um não para as suas orações e Deus tem uma espera para as suas orações. Mas sem resposta você não fica. O grande problema é que eu e você estamos a esperar um sim de Deus quando Ele diz não. Estamos a esperar um sim de Deus quando Ele diz espera. E reclamamos o tempo todo dizendo: Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus até agora nada. A minha pergunta é Deus quem não respondeu? Ou você que não entendeu a resposta de Deus? É Deus quem não respondeu? Ou você que não quer aceitar a resposta de Deus? Ana está orando, porque Ana entendeu que enquanto Deus não responder ou não atender a sua oração, ela continua em oração. Ela está em oração constante. Ela está na sua súplica, clamores. É possível nós compreendemos que Ana está em um nível e em um estado de oração em que nós chamamos de gemidos inexprimíveis. Ora, existem pelo menos alguns níveis de oração. O primeiro deles é a própria oração. Quando eu estou orando por mim, Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me protege, eu estou fazendo uma oração. Existe o segundo nível, que é o nível quando eu começo a orar pelos aquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu começo a entrar no nível de intercessão. Eu começo a orar pelos outros, começo a me importar pelos problemas dos outros também. Aí eu estou intercedendo. Existe um terceiro nível de oração que nós chamamos de clamor, que está lá em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e insondáveis que tu não conheces. É um nível de clamor. Mas existe um nível de oração em que nós estamos totalmente dilacerados. Existe um nível de oração que nós estamos totalmente preocupados. Existe um nível de oração em que lágrimas caem do nosso rosto e com a boca não conseguimos mais expressar a dor do nosso coração. Existe um nível de oração em que eu e você sabemos só o que está passando lá dentro, que não conseguimos compartilhar nem com pessoas que estão ao nosso redor. Existem níveis de orações que você já falou, gritou e clamou, mas não consegue mais expressar porque a dor é tanta, a inquietação é tanta, o constrangimento é tanto. É nesses momentos em que o Espírito Santo de Deus diz: eu intercedo por vocês com gemidos inexprimíveis. Sabe, aquela noite mal dormida, o Espírito Santo entende. Sabe, aquela lágrima derramada, o Espírito Santo entende. Sabe, aqueles lábios que ficam apenas murmurando, o Espírito Santo entende. E Ana está nesse nível de oração. Ela está num tal nível profundo de oração que até o próprio sacerdote Eli vai confundir a oração de Ana com embriaguez e vai dizer: Ana, até quando você vai estar embriagada? Ana, até quando você vai beber bebida forte? Mas Ana falou para Eli: eu não estou embriagada, eu estou orando ao Deus dos céus e da terra. Só Ele conhece o meu clamor, só Ele conhece a minha situação, só Ele conhece a dor do meu problema. Ana então recebe uma palavra profética de Eli e diz para Ana: vá e seja feita conforme o seu pedido. É interessante que depois dessa oração, desta palavra liberada de Eli para Ana, a Bíblia fala que o semblante de Ana não era mais o mesmo depois que ela recebeu uma palavra de Eli. Eu vim pregar para alguém nessa noite e dizer: muda o teu semblante. Nós não apenas continuamos com um semblante bom quando as coisas já estão feitas, nós mudamos o nosso semblante quando já recebemos uma palavra da parte de Deus. Ana não tinha recebido Samuel ainda, mas o seu semblante já não era o mesmo. Ana não havia ainda sido a sua madre aberta, mas o seu semblante não era o mesmo. Ana não tinha ainda recebido a promessa nas mãos concretizado, mas o seu semblante não era o mesmo, porque Ana entendeu: depois da palavra profética, o meu semblante nunca
nunca mais será o mesmo. É por isso que você percebe que há algumas pessoas na igreja, que você vê que está tão lindo, tão bonita, tão cheirosa, que você acha que não tem problema. Não, ela só recebeu uma palavra profética. A pessoa que você vê que está tão aprumado, tão lindo, que você acha que essa pessoa está no bem bom, não está. Só recebeu uma palavra profética e o seu semblante não foi mais o mesmo. Eu vim pregar para alguém nesta noite e dizer: eu estou com o meu semblante mudado, porque já recebi uma palavra da parte de Deus. O ano de 2024 ainda não terminou, mas eu já recebi uma palavra profética. Eu não preciso deixar finalizar o ano para entender o que Deus está fazendo. A palavra que eu recebi é poderosíssima para eu começar a celebrar. Eu vim dizer para alguém: pode preparar o culto de ações de graça, pode preparar a oferta, pode preparar o louvor, porque o semblante já não é mais o mesmo. A palavra já foi liberada, o dom já foi redistribuído, Deus já falou, e o meu semblante não é mais o mesmo, porque eu já recebi uma palavra. Eu vim dizer para alguém: confunda o inimigo. As pessoas ao teu redor não precisam saber que você está em problema. As colegas do trabalho não precisam saber que você está em discussão com o seu marido. Muda o teu semblante. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. As tuas más apreensões estão debaixo de oração. O teu choro está na oração. O teu choro está diante de Deus. Quando vai sair, pode colocar a maquiagem, pode colocar o salto alto, pode colocar a melhor roupa. O teu semblante não é mais o mesmo, porque você já recebeu a palavra. Ana mudou o seu semblante porque recebeu uma palavra. Ana mudou o seu semblante porque acreditou na palavra que ela recebeu. E Ana está aguardando o processo da promessa. Ora que interessante. Ana está orando. E enquanto Ana está orando, existe um problema sacerdotal. Existe um problema no reino de Israel. Eli, o atual sacerdote, está velho, está cansado, está avançado em idade. A Bíblia fala que ele estava preparando os seus filhos, Ofni e Finéias, para herdarem o seu reino, para herdarem a casa e o altar. Mas Ofni e Finéias, a Bíblia fala que eles estão totalmente depravados, estão estragando o altar, estão se prostituindo no altar, não estão tendo uma vida consagrada diante de Deus. A pergunta de Deus agora é que Deus está à procura de alguém para substituir Eli. Deus está agora de alguém para dar continuidade à jornada, ao ministério de Eli. Eli está cansado, está humilhado, está desonrado, porque os seus filhos, a quem ele treinou, a quem ele deu toda a educação, infelizmente não estão conseguindo honrar a vida do seu pai. Ora, Deus agora então está sem um profeta em Israel. Deus agora então está sem um líder em Israel, e a casa e o altar de Deus está totalmente depravado, está totalmente destruído. Pessoas estão reclamando direto. Pessoas estão indo a Eli e dizendo: seus filhos estão destruindo o altar, os teus filhos estão comendo dos manjares dos sacrifícios, os seus filhos não estão seguindo aquilo que era para seguir. E Eli está totalmente constrangido, Eli está totalmente decepcionado com os seus filhos. Mas Deus aprove ele preparar alguém para reinar e para herdar o reino, ou para herdar o ministério sacerdotal em Israel. Ora, nesse instante em que está acontecendo isto no altar, existe uma mulher chamada Ana que está orando por um filho. Ana está orando por um filho porque ela tem uma irmã chamada Penina. E Ana, como mulher, queria também ter um filho para mostrar para Penina que ela também gera. Já percebeu, meu nobre amigo Belmiro, que Ana está orando, está dizendo assim: eu preciso de um filho, mas o filho que eu preciso é para que ela também perceba que eu também gero um filho. Ana está orando a Deus por um filho, para que ela possa mostrar para o seu marido e possa mostrar para o seu esposo, possa mostrar para Penina, sua irmã, que ela também é mulher suficiente, que ela também gera, que ela também pode dar luz a um filho. Ana ora 10 anos, nada acontece. Ana ora 20 anos, nada acontece. Ana ora 25 anos, nada acontece. E Ana continua orando por um filho. Enquanto Ana ora por um filho, Deus está à procura de um profeta.
Enquanto Ana ora por um filho, Deus está à procura de um sacerdote. Enquanto Ana ora por um filho, Deus está à procura de um juiz. E a oração de Ana é: Deus, eu quero um filho. E Ana não está entendendo que Deus não quer um filho, Deus quer um profeta. Ana continua orando: Deus, eu quero um filho. Ana, Deus não quer apenas um filho, Deus quer um juiz. Ana continua orando por um filho. Deus não quer apenas um filho, Deus quer um sacerdote. Ana está orando por um filho, Deus está clamando por um profeta. Ana está orando por um filho, Deus está clamando por um juiz. Ana está clamando por um filho, Deus está clamando por um sacerdote. Alguém está entendendo essa noite? Eu estou a dizer para alguém que quando Ana muda a sua oração, amigo Tomás, ela vai entender que agora eu vou alinhar a minha necessidade à vontade de Deus. Quando Ana percebe, sabe qual é a oração que Deus responde? É a oração que quando eu alinho a minha necessidade à vontade de Deus. Ana ora anos e nada acontece, mas quando Ana percebe a necessidade do altar, então Ana entende e diz: agora eu vou orar bem, agora eu vou orar certo. Já que Deus quer um profeta, já que Deus quer um juiz, já que Deus quer um sacerdote, vamos fazer o seguinte: Senhor, tu me dá, que eu também te dou. Se tu me deres um filho, aleluia, eu o consagrarei, e pela sua cabeça não passará navalha. Vamos fazer um acordo, Deus. Eu quero um filho e você quer um profeta. Eu quero um filho e você quer um sacerdote. Eu quero um filho e você quer um juiz. Me dá um filho que eu te dou um profeta. Me dá um filho que eu te dou um sacerdote. Me dá um filho que eu te dou um juiz. Deus olha para Ana. Ana olha para Deus e está fechado o negócio. Agora eu abro a tua madre. Agora eu abro a porta. Agora eu realizo o pedido da sua oração. Porque você entendeu a necessidade. Você alinhou a tua necessidade à minha vontade. Eu vim pregar para alguém nessa noite e dizer: ei, alinha a tua necessidade à vontade de Deus. Quando você alinhar as tuas orações à vontade de Deus, não tem céus de bronze que continuam fechados, não tem porta que continuam fechadas. Eu vim pregar nessa noite para homens e mulheres que de hoje em diante vão aprender a orar e vão alinhar as suas necessidades à vontade de Deus, à vontade de Deus. Aleluia. A minha oração tem propósito. A minha oração tem propósito. Olha para alguém e diga: coloca propósito na tua oração. Coloca propósito na tua oração. Você não pode orar à toa. Tem que ter propósito. Você não pode clamar só por clamar. Tem que ter propósito. Senhor, se tu me deres, Senhor, se tu me abençoares, Senhor, se tu abris a porta, Senhor, se tu derramares o azeite, Deus, eu também vou dar. Deus, eu vou te servir mais ainda. Deus, se tu honrares a minha vida, eu vou honrar a tua casa. Deus, se tu trazeres o meu marido de volta, eu vou honrar a tua casa. Deus, se tu me libertares, eu vou honrar o teu nome. Senhor, se tu fazeres em mim, eu farei pelo Senhor. Deus, se tu fazeres pela minha casa, eu farei pelo Senhor. Eu alinho a minha necessidade à vontade de Deus. Quando Ana decide alinhar a necessidade da sua oração à vontade de Deus, Deus disse: o negócio está fechado. Agora eu abro. Aleluia. E então Samuel vai nascer. Durante o processo, Ana está orando e Deus agora abre a madre. E então Samuel vai nascer. E como Ana prometeu, a Bíblia diz que Samuel, quando nasce, ela honra com o voto que ela fez. Ela honra com o desejo, com o plano, com o acordo que ela fez diante de Deus. Ora que interessante, que quando nós conseguimos honrar
e nos comprometer com Deus. E quando nós recebemos e entendemos que agora que eu recebi, eu vou honrar a minha palavra. Agora que eu recebi, eu vou honrar o meu pedido. Nós temos um problema na minha geração, pastor Jair, é que muitas vezes quando estamos apertados, estamos flertados, nós fazemos promessas e promessas, e quando Deus abre a porta, e quando Deus nos abençoa, nós nos esquecemos dos votos e das promessas que nós fazemos diante de Deus. Queira o Senhor nessa noite fazer você lembrar das promessas, fazer você lembrar dos votos aos quais você fez nele enquanto você estava em desespero. Ana agora gerou Samuel e vai dizer: sobre a sua cabeça não passará navalha. E Ana está levando Samuel até ao altar de Deus. A Bíblia é clara em dizer que Ana consagrou Samuel, e depois de ele ter uma certa idade, Ana deixa Samuel no altar para ser preparado, para que ele pudesse exercer o seu ministério. Ora que interessante, Ana cumpriu com seu voto, Ana cumpriu com seu pedido. Mas uma coisa me chama a atenção, é que Ana, enquanto Samuel estava lá no altar, enquanto Samuel estava lá no lugar átrio, nos lugares santos, com Eli trabalhando, servindo e sendo consagrado, a Bíblia fala que Ana visitava todo ano o seu filho. Ana visitava todo ano o altar para poder visitar Samuel. E quando Ana visitava, Ana não levava qualquer presente. A Bíblia fala que Ana levava uma túnica nova todo ano para Samuel. Ana está dizendo assim: eu estou indo visitar o meu filho, e nesse final do ano eu não vou dar carro para ele, eu não vou dar roupa para ele, qualquer tipo de roupa, eu não vou dar dinheiro e presentes, eu estou a levar para Samuel uma túnica. A Bíblia fala que de ano em ano Ana ia até Samuel no templo onde ele estava servindo, e Ana trocava a túnica de Samuel. Eu imagino Samuel criança, adolescente, e se perguntando: a minha mãe sobe aqui todo ano, me vê uma vez talvez ao ano, e quando vem aqui não me dá dinheiro, não me dá presente, só me troca a túnica. Ora, Samuel, você não entende agora, mas você vai perceber depois. Ana ia no ano seguinte, e qual era o presente? Era uma túnica. Passavam-se os anos, Ana ia novamente, e qual era o presente? Era uma túnica novamente. Ora, Samuel talvez se perguntava: mas por que de tanta túnica? E por que uma túnica nova todo ano? Ana estava ensinando para Samuel: Samuel, eu estou lhe dando uma túnica para cada ano, uma túnica para cada ano, uma túnica para cada ano, uma túnica para cada ano. Vamos nos remeter à túnica e vamos compreender o que significa túnica na Bíblia. Túnica na Bíblia, primeiramente, significa sinal. Vocês se lembram de José? O pai dele deu a José o que? Uma túnica de várias cores, sinalizando: José, você tem algo, você tem algo de Deus, você tem algo peculiar, tem algo, tem uma chamada da parte de Deus. E Ana estava presenteando Samuel com o quê? Com túnica, dando a Samuel entender que você tem um sinal, você tem um sinal da parte de Deus. Túnica na Bíblia também significa unção. Quando os sacerdotes eram consagrados ao ministério, eles não recebiam qualquer coisa, eles recebiam túnica. A túnica representava a unção para os sacerdotes. Túnica na Bíblia também representa autoridade. Quem está vestido de túnica está representando autoridade. E Ana está todos os anos levando para Samuel uma túnica. Ana está dizendo: Samuel, não tem como, eu te consagrei ao Senhor, você está sendo preparado para o ministério, você está sendo preparado para exercer uma grande chamada, mas aprenda comigo, eu sou uma mulher, mas sou uma mãe experiente, e eu estou a lhe ensinar: não tem como servir ao Senhor todo ano com túnicas antigas, não tem como servir ao Senhor todos os anos com unção antiga, não tem como servir ao Senhor todo ano com visão antiga. Para cada ano que o Senhor te dá, tem uma túnica nova. Para cada ano que o Senhor te dá, tem uma unção nova. Para cada ano que o Senhor te dá, tem uma visão nova. Para cada ano
que o Senhor te dá tem uma graça nova. A Ana está ensinando para Samuel: ei, quando você estiver no altar, lembra, todo ano tem que ter renovação. Todo ano tem que ter renovação. Será que você pode olhar para alguém e dizer: ei, para o ano de 2024 a túnica foi boa, mas para 2025 já tem uma túnica preparada? Oh, aleluia. Eu vim pregar para alguém nessa noite e dizer: tem túnica nova, tem túnica nova. Para o ano de 2024 teve uma túnica, mas eu tenho certeza absoluta que 2025 o nosso pai Ismael já preparou uma túnica nova para a catedral. Tem uma unção nova, tem uma visão nova, tem um programa novo, tem atividades novas. Para cada ano tem uma unção nova. Já percebeu? Por isso é que as pessoas não te entendem. É que sai ano, entra ano e parece que sempre tem algo novo, sempre tem uma novidade. É Deus trocando as túnicas, é Deus trazendo novidade, é Deus dizendo: eu não vou deixar envelhecer. Eu tenho sempre uma túnica nova, eu tenho sempre uma unção nova, eu tenho sempre uma graça nova, eu tenho sempre uma visão nova. Samuel, aprenda. Não temos como servir ao Senhor com túnicas antigas. Tem que haver renovação de túnica, tem que haver renovação de unção, tem que haver renovação de visão, tem que haver renovação de graça, de poder. Aleluia. E Samuel está crescendo, e todo ano havia uma túnica nova. Todo ano havia uma túnica nova para Samuel. Aleluia. Tem túnica nova preparada para você em nome de Jesus. Tem túnica nova preparada para você em nome de Jesus. Há novidade chegando ao teu respeito em nome de Jesus. A Bíblia diz então que agora a gente chega no momento em que Samuel está sendo chamado por Deus, no seu capítulo 3 que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que Samuel foi chamado, e quando Samuel é chamado por Deus, ele se levanta e vai até Eli e diz: Eli, tu me chamaste? Eli olha para Samuel e diz assim: Samuel, não te chamei, volta a deitar-te. Pela segunda vez Deus chama Samuel, Samuel. Samuel se levanta e confunde a voz de Deus com a voz de Eli, e vai até Eli e diz: Eli, tu me chamaste? Ele diz: não, não te chamei, volta a deitar-te. Pela terceira vez Deus chama Samuel e diz: Samuel, Samuel. E Samuel se levanta novamente e vai até Eli, porque Samuel está confundindo a voz de Deus com a voz do seu pastor. Samuel está confundindo a voz de Deus com a voz do seu líder. Samuel está confundindo a voz de Deus com a voz do seu mentor. Samuel está confundindo a voz de Deus com a voz da sua liderança. Ou confusão boa. Essa é a única confusão boa que você tem que ter na vida, é confundir a voz de Deus com a voz do seu líder. É a única confusão boa que você tem que ter na vida. Pode confundir a voz de Deus com a voz do seu pastor. Essa é a única confusão que você como crente está bem. É quando você consegue confundir a voz de Deus com a voz do seu líder. Estás no bom caminho. Porque a voz do seu líder é a voz de Deus. Samuel era tão íntimo de Eli que ele compreendeu que a forma como Eli o chamava, Deus o chamou. Confirmando que Deus não vai chamar você sem antes confirmar para o teu líder. Deus não vai te consagrar sem antes confirmar com o teu líder. Se realmente você tem uma chamada da parte de Deus, ele será confirmado pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo seu pai, pela pessoa com a qual você honra. Porque Deus confirma. Então essa confusão que Samuel está fazendo é uma confusão boa. Isso nos remete a entender que Eli o chamava da mesma forma que Deus o chamava. Isso nos remete a entender que Eli conversava com Samuel da mesma forma que Samuel estava a conversar com Deus.
E Samuel se levantou e foi até Eli. E Eli disse: Samuel, volta a deitar, porque eu não te chamei. Mas olha que interessante, deixa eu terminar a mensagem. Eli poderia muito bem dizer para Samuel: Samuel, vá dormir. Estás a ouvir vozes, estás a ter visão, estás a ter pesadelo. Vai dormir, Samuel, você está muito jovem. Porque afinal de contas ele era pai, e tinha seus 2 filhos no altar, estragando o altar. E ele sabia que Deus estava levantando Samuel para poder dar continuidade do reinado. Mas Eli está olhando para Samuel e não está tendo raiva. Eli está olhando para Samuel e não está tendo rancor. Eli está olhando para Samuel e não está causando inveja. E olha a orientação sábia de Eli: Samuel, vai deitar-te. E há de ser que se ele te chamar novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem sabe o que carrega, não se assusta com quem está a vir. Eli sabia o que ele carregava. Por isso a força motora jovem que estava a vir não ia atrapalhar, ia somar. Então Eli não está preocupado quem vai subir, quem vai substituir, quem está a vir bem. Ele está preocupado com quem está fazendo a obra. Não importa se fossem os meus filhos ou Finéas, amém. Mas se fosse Samuel também, amém, glória a Deus. Samuel vai deitar. E há de ser que se ouvires novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós temos muitas confusões em nossas gerações hoje. Pessoas que não conseguem compreender os chamados de Samuel. Algumas confusões bobas entre homens e mulheres de Deus que não conseguem compreender e respeitar a unção do outro. Eli ouviu que Samuel estava vivo. Deus estava o chamando, Deus estava vocacionando ele, mas em um momento causou inveja, rancor ou qualquer outro tipo de sentimento e ressentimento com Eli, porque Eli sabia aquilo que ele carregava. E ele está orientando Samuel como um pai, ele está orientando Samuel como alguém mais experiente, ele está orientando Samuel, dizendo assim: Samuel, você pode vir, és muito bem-vindo, venha, eu te ensino, eu te lidero, eu te acompanho, eu te dou espaço, eu te dou oportunidade, não tem problema, pode vir, Samuel. Aqui tem sempre espaço para mais um, para aqueles que querem servir ao Senhor com graça, com responsabilidade, com maturidade. Aqui sempre tem vaga, tem espaço para mais um. Você não vai tirar lugar de ninguém aqui. Nós não estamos em competição, nós estamos em complementação. Eu não estou a competir com você, nós estamos em complementaridade. Há pessoas que pensam que nós estamos a competir com ele. Nós não estamos em uma competição, nós estamos em um jogo que estamos nos complementando uns aos outros. Será que você pode olhar para alguém e dizer assim: ei, me olha bem, eu não sou tua inimiga, eu sou tua irmã. Não estamos em competição, estamos em complementaridade. Eu te complemento e você me complementa. Eu te ajudo e você me ajuda. Eu abro daqui e você abre acolá. Eu faço aqui e você faz lá. Nós estamos na mesma obra, nós estamos na mesma visão. Não precisa brigar com ninguém, não precisa fazer confusão com ninguém. A obra é grande, os ceifeiros são poucos, sempre tem espaço para mais um, sempre tem vaga para mais um. Por isso pode vir, Samuel, Eli vai te dar boas-vindas. Pode vir, Samuel, tem azeite para ser derramado. Pode vir, Samuel, tem altar preparado. Pode vir, Samuel, tem graça para a sua vida. Enquanto você estiver disponível, tem graça, tem unção, tem azeite. E Deus não apenas está unindo Eli a Samuel, como também está unindo Samuel a Eli. Porque Samuel, amigo Tomás, é um jovem que tem muita força, mas não tem experiência. E Eli é um adulto que tem muita experiência, mas está sem força. Aí Deus vai dizer assim: tá bom, já que eu tenho alguém experiente,
que está sem força, e tem alguém com força, mas não tem experiência, eu vou unir a força de Samuel com a experiência de Eli e vou restaurar o meu altar. Ele está dizendo: não tem como eu restaurar o meu altar sem a força de jovens, mas também não tem como eu restaurar o meu altar sem a experiência dos adultos. Por isso que jovens não podem andar sozinhos, mas adultos também não podem andar sem os jovens. O jovem é a força, o adulto é a experiência, o jovem é a graça, o adulto é a visão. O jovem é aquele que ainda ouve, mas não entende. O adulto é aquele que já ouve, já entende, mas está sem força. A minha oração nessa noite é que Deus una a força dos jovens, a experiência dos mais velhos, na catedral de adoração e promessa, para acompanharmos, levantarmos uma obra nunca jamais vista em Angola. Em nome do Senhor Jesus, eu estou a profetizar nesse altar que Deus está levantando jovens com força para unir a experiência de adultos, para que esta CAP possa avançar nos 4 cantos desse mundo e apregoar o reino de Deus. A força do jovem com a experiência dos mais velhos. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aonde estão os jovens que têm força? Digam amém. Aonde estão os mais velhos com experiência? Digam amém. Deus está unindo a força dos jovens, Deus está unindo a experiência dos adultos, para dizer: eu estou reparando o altar em Angola, eu estou restaurando o altar em Angola. Mas como é que eu vou restaurar o altar em Angola? Eu vou unir a força dos jovens